Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais um DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui a Daniele Santana, ela aí que é do Teatro Contadores de Mentira, aqui de Suzano. Vai estar contando um pouco aí sobre o grupo, um pouco sobre as atividades do grupo e também aí uma participação deles na Casa das Américas lá em Cuba, que foi na primeira quinzena agora de maio. Bom, primeiro já agradecer a participação de você, Daniele, também daí do grupo do Contadores de Mentira, e pedir para você dar uma saudação aí para quem está acompanhando a gente. Oi, gente, boa tarde a todas, a todos. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da arte, da cultura da nossa cidade, da nossa região e também do grupo Contadores de Mentira, é claro. Legal, eu até quero começar então pelos Contadores de Mentira, como que foi o surgimento lá, data aí já de 1995, se era você já lá naquele começo, quem estava, hoje se estão essas mesmas pessoas, como foi o início ali do Contadores de Mentira? Bom, hoje dessa formação inicial tem apenas o diretor e fundador do grupo, que é o Cleiton Pereira, que está nesses 25 anos, esse ano a gente comemora já 26. Eu estou no grupo, vai fazer 16 anos, e outras pessoas que também estão na formação atual do grupo também estão dividindo mais ou menos esse mesmo tempo, 15, 14, 10 anos, são as pessoas que entraram mais recente, vamos dizer assim, então já com 7 anos de caminhada junto com a gente. Legal. E o nome, Contadores de Mentiras, qual o motivo desse nome? Todo mundo brinca com a questão do nome, né? Porque ele é ambíguo, porque a falta do S no mentira muda o sentido dele. Então, nós dizemos que nós não contamos mentiras, nós somos de mentira. Por isso são contadores de mentira. Ou seja, nós não somos de verdade. O que você está vendo aqui é um holograma, talvez, do futuro. Entendi. E essa inspiração veio do fundador desse... Isso. Quando surgiu o grupo, ele e outras pessoas que faziam parte no início dessa construção, levantaram essa ideia porque o grupo tem um trabalho muito embasado dentro da cultura popular brasileira. Então, todo esse universo da encantaria, todo esse universo da brincadeira, todo esse universo da cultura popular, e aí por isso contadores de história, contadores de mentira, contadores de causos, né? Contadores de verdades também. Então, essa brincadeira com o nome também surgiu um pouco por conta desse pé tão forte dentro da cultura popular brasileira. Certo. E eu dei uma lida lá em algumas coisas sobre o grupo, né? Diz que o grupo se dedica ao estudo e desenvolvimento da antropologia teatral. Isso significa o que exatamente? Isso. Bom, a antropologia teatral, ela é um estudo que faz parte de uma rede muito grande do universo teatral, que é pesquisar as culturas e os povos do mundo. Então, nós encontramos dentro do nosso fazer teatral uma pesquisa que trabalha com a cultura popular brasileira, mas também que se debruça para outras culturas. Então, outras possibilidades de contar o teatro, de narrar uma dramaturgia, olhando para todas essas formas de viver, para essas formas culturais que existem em outros lugares da América Latina, também outros lugares do Oriente, outros lugares que também conversam através do corpo, né? Então, as culturas negras, as culturas indígenas, as culturas populares, as culturas andinas, as culturas orientais, todas elas se atravessam em símbolos. Então, a antropologia teatral se dedica a olhar para essas culturas e esses povos e, a partir daí, olhar a expressividade. E aí, construir e criar teatro. Então, interessante. É por esse viés que a gente cria as nossas obras também. Vocês fazem esses estudos e aí elaboram as peças, seria assim? Isso, a gente desenvolve essa pesquisa, cria isso dentro do corpo, então existe um treinamento físico, um treinamento vocal, um modo de concepção da imagem, da dramaturgia, da leitura física, da leitura do espectador, para então elaborar também o que nós vamos narrar como palavra. E pensando nisso tudo, quanto tempo vocês levam então para elaborar, para produzir uma peça? Às vezes anos. A gente normalmente passa um ano na sala de ensaio para estrear um trabalho novo. E tem algum, vamos dizer assim, uma meta, dois, ou mantém sempre uma peça por ano? Como que é? Hoje nós estamos com 5 obras no repertório que nós apresentamos. Estamos também estreando agora, vamos estrear agora em junho, um outro solo, o segundo solo do grupo.
E a gente não tem essa meta de fazer um trabalho por ano, ou 2 ou 3, mas mais o que vem nos atravessando. Então, se existe nesse momento algo que a gente acha necessário comunicar e que aquilo nos toca, vamos para a sala de ensaio para fazer essa comunicação. E também sempre estamos no trabalho com as obras que já estão em repertório, né? Então, em 2019 nós estreamos 2 obras e esse ano a gente vai estrear mais uma obra. O ano passado foi um ano que a gente não teve nenhuma estreia. Acredito eu, devido à pandemia. Sim. E aí até a próxima pergunta, como está a atuação então do Grupo Contadores de Mentira durante essa pandemia? Vocês então vão estrear mês que vem uma peça, vai ser virtual, qualquer um pode assistir, como vai funcionar? Bom, a pandemia foi um impacto e está sendo um impacto na vida de todo mundo e acredito que vivendo, né, da classe artística, é óbvio que isso é um impacto enorme, né, porque nós fomos os primeiros a ter o nosso corpo público impedido. Então, a nossa atividade principal, o nosso ofício essencial não pode ser executado, que é o encontro com o público, né. Então, isso afeta a nossa criação, afeta nossos processos econômicos, afeta nossos processos de formação, né, de compartilhamento do nosso fazer. Então, o ano passado foi um ano para nós, contadores de mentira, um ano de compreensão do que seria esse momento, né? Até de entender se isso ia durar 5 meses, se isso ia durar 8 meses, até que percebemos que isso ia durar 1, 2 anos, né? E o ano passado, um ano de incertezas, ainda sem ter vacina, ainda sem ter a possibilidade, né? Então, vivendo num país em que a cultura tem sido cada vez menos valorizada, né? Num tempo sombrio como a gente tem vivido, em que é colocado em último plano, né? Massacre a artistas, perseguição a artistas. Então, o ano passado foi um ano muito duro, porque além de ter que lidar com a pandemia, a gente também tinha que lidar com todo esse retrocesso que a gente tem vivido, né, dentro das questões políticas no Brasil. Então, o ano passado a gente produziu de maneira lenta, muito mais tentando fortalecer as redes que nós participamos, os movimentos sociais, os movimentos culturais, os fóruns de luta política pela cultura. E, então, a gente desenvolveu trabalhos mais esporádicos, compartilhando mais materiais que a gente já tinha, né? Documentários que a gente já tinha feito, espetáculos que a gente já tinha gravado, oficinas que a gente podia desenvolver de maneira teórica, tudo no modo virtual, mas com muitos materiais que a gente já tinha produzido antes da pandemia. Esse ano a gente já iniciou um processo de compartilhamento de atividades produzidas já nesse período. Então, fragmentos de obras que nós gravamos em casa ou em lugares possíveis para ser gravado, com um ator, uma atriz apenas, oficinas teóricas que a gente tem desenvolvido, oficinas práticas. Estamos trabalhando agora, tem um filme que vai ser lançado no mês que vem, um show que vai ser lançado no mês que vem. Em julho vai ter o lançamento da obra, em agosto nós temos um festival internacional, em outubro temos um intercâmbio internacional, então a gente voltamos às nossas atividades, né? Mas tudo, claro, lógico, acontecendo de maneira digital, porque é a forma como pode ser, e também em decorrência de que nós somos um grupo que tem uma rede muito ampla, né? Tanto no estado, quanto no Brasil, quanto fora daqui. E é onde a gente consegue também esse apoio e esse aporte, né? A próxima pergunta é até um pouco, você já comentou bastante sobre isso, mas só para reforçar, o endereço da casa dos Contadores de Mentira fica na rua Maria de Lourdes Molina Vieira, aqui em Suzano, certo? Certo. E lá eu dei uma pesquisada, vocês escreveram que atua produzindo obras teatrais, formações artísticas e cidadãs, festivais, encontros nacionais e internacionais, rodas de discussão, intercâmbios nacionais e internacionais, pesquisas teóricas e práticas, publicações, conteúdo audiovisual. Isso tudo, as pessoas podem ir lá para participar, podem fazer parte, existe essa possibilidade de alguém entrar para o grupo de vocês, de se identificar, tem como isso? Sim, esses materiais, uma boa parte dele hoje está disponível nas nossas redes sociais, no que tange ao audiovisual e algumas informações de oficinas que a gente tem feito de modo digital. Nesse momento, o nosso espaço, desde 2018, nós mudamos de sede, continuamos no Parque Maria Helena e agora estamos em construção. Então, estamos nesse momento construindo nós mesmos o nosso novo espaço. Então, a gente tem investido numa arquitetura limpa, numa arquitetura sustentável e também inovadora. Então, estamos construindo com containers e com madeira de reaproveitamento.
Então, nesse exato momento, o espaço, além de estar fechado por conta da pandemia, também está nessa reta final da construção. Mas assim que for permitido que sejam reabertas as ações de maneira ampla, o espaço já estará pronto para a recepção de todas as pessoas, como a gente sempre fez e sempre compartilhou dentro desse espaço com todas essas ações aí que você mencionou. E por enquanto no modo digital. No modo digital. Tudo está sendo disponibilizado. Entendi. Bom, também o Casa... Vocês veem com essa palavra casa, né? O Contadores de Mentira foi convidado para participar lá no Casa das Américas, por causa do Casa das Américas, Casa das Américas em Cuba, em Havana, né, capital de Cuba. Eu queria perguntar como que foi esse convite, como que conheceram o projeto de vocês. Você disse que já tem uma cadeia bem grande, então acredito que, né, alguém deve ter talvez comentado, mas queria que você comentasse sobre isso e também a importância, né, porque foram 25 principais grupos e artistas da América Latina e Caribe selecionados e o Contadores de Mentira estava entre esses 25. Sim, foi uma grande satisfação para a gente poder compartilhar nesse evento. A Casa das Américas é hoje o lugar, né, físico mais importante da América Latina para a discussão de teatro e arte e um dos mais importantes e renomados em todo o mundo. Então é um lugar realmente muito importante para nós que somos trabalhadores da arte, trabalhadoras da arte. Estar nesse hall, né, de 25 convidados, né, os principais grupos e artistas, né, dentro do olhar da Casa das Américas, para a gente foi realmente um grande prazer. Essa não é a primeira ação que nós fazemos com a Casa das Américas, né, e nem com Cuba. Nós já estivemos em Cuba 2 vezes, compartilhando, apresentando, fazendo espetáculos, oferecendo oficinas, também fazendo intercâmbios. E a Casa das Américas sempre esteve neste enlace com a gente, né? A gente sempre buscou informações, eles também nos traziam informações. E eles também têm uma publicação, que é a Revista Conjunto, que nós somos colaboradores, escrevemos para ela artigos também. E ela funciona muito também como esse ponto que liga muitos outros países, né? Então, tiveram aí representantes de vários lugares da América Latina e do Caribe. E foi, além de uma forma de reafirmar a nossa existência, também para a gente é sempre muito renovador saber que um grupo de Suzano, uma cidade longe da capital de São Paulo, que não tem uma abrangência cultural, que não tem um investimento cultural, que não tem um embasamento, né, dentro da política pública, para além de programas, né, para além do que é aquele período de governo, mas para uma cidade que pensa leis de políticas públicas, né? Então, para nós, que não somos servidos de toda essa potência como uma capital, por exemplo, São Paulo, foi muito importante e é sempre muito importante estar nessas redes. Cuba é um desses países que a gente tem uma forte ligação, assim como outros, né? A gente, em 6 anos, tivemos 15 viagens internacionais, né? Estamos sendo estudados na PUC do Peru, estamos sendo estudados na Universidade Central do Equador, estamos sendo estudados no Centro de Havana, nos centros culturais de Havana e nas universidades de Havana, Argentina. Então, são muitos... Peru, que a gente já teve várias vezes também, México, são Paraguai, enfim, são muitos países que hoje a gente tem trocado e alguns deles as academias estão estudando nosso trabalho. Quando você pensa que tudo isso está sendo promovido por um grupo de Suzano, é um grande feito, assim, no nosso olhar. Sim. E, no caso, foi virtual essa participação? Dessa vez foi virtual, né? Não sei como... E, no caso, como que foi a participação de vocês? Parece que teve debates, palestras, alguma coisa nesse sentido. Esta atividade aconteceu de maneira online, né? Porque ela seria, na verdade, um evento chamado Maio Teatral, que nós iríamos participar, é um festival que acontece em Havana. Nós iríamos para lá, né? Se não fosse a pandemia. Então, como não foi possível a ação física, foi realizada essa ação virtual. E aí foi um seminário, então foram mais de 3 horas de atividade, onde cada um desses 25 falaram sobre o seu trabalho, sobre sua realidade, sobre as conjecturas políticas e sociais nesse momento da pandemia, os desafios. E aí houve essa troca de todas as pessoas que estavam participando e as pessoas que estavam assistindo também, mandavam perguntas, enviavam comentários. Então foi um evento bem longo
e em espanhol, né? Mas ainda segue disponível no canal da Casa das Américas. Quem quiser pode então acompanhar acessando Pode acompanhar. No canal do YouTube? Isso, o canal do YouTube vai ter que ser procurado como Casa de las Américas. De las Américas. Isso. Espanhol, né? Isso. No caso, então, Daniele, você há 16 anos fazendo parte, o que mais te marcou nesse período todo, de peças, de talvez conhecimentos, de viagens, de intercâmbios que você já fez, o que mais você te marcou aí nesse período? Vale mais de um. Tá, porque seria difícil escolher. Bom, são muitas coisas, né? Acredito que, em primeiro lugar, o meu próprio... eu entendo que meu próprio avanço, né, como pessoa, a minha própria transformação, né? A gente sempre brinca que a gente começa a fazer teatro querendo mudar o mundo, depois percebe que não consegue mudar o país, depois percebe que não consegue mudar o estado, não consegue mudar a sua cidade, talvez nem o seu bairro, mas consegue mudar a si próprio. E mudando a si próprio, pode mudar o vizinho, o bairro, a cidade, o estado, o mundo, né? Então, acho que ter essa primeira transformação em mim foi uma coisa muito... Parece bobo falar isso, mas não é mesmo. É porque poderia ser muito diferente se eu não tivesse entrado no mundo da arte, né? Depois, claro, né? Todo esse aprendizado, essas trocas, percorrer tantos lugares com um grupo. Viver em um grupo de teatro é viver numa microcultura, né? E pra gente tem sido muito estranho esse momento de inação, vamos dizer, porque a gente está acostumado a estar todo o tempo na rua, todo o tempo com as pessoas, todo o tempo na estrada, né? E agora estamos fincados. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo na minha casa como nesse 2020, por exemplo. Então, isso também é uma coisa que marca, né? Você está todo o tempo em comunhão, trabalhando em coletivo. E isso é transformador, quando você precisa pensar no outro, tanto quanto você pensa em você, para criar algo. E, então, acho que esse é um outro ponto muito marcante também dentro da minha trajetória. E, de modo físico, eu acho que está sendo agora a construção da nossa nova sede, que estamos fazendo nós mesmos, então é muito valioso, né? A gente construir a janela, a gente colocar o piso, nós mesmos, buscando fazer oficinas no YouTube à noite e no outro dia tentar aplicar isso na prática e dar errado e dar certo. Então, acho que esse também, uma conquista física, essa também está sendo muito valiosa. No caso, você falou que vocês mesmos estão construindo essa nova sede, né? É até um tema, é delicado, mas assim, até que vale a gente conversar um pouco sobre a questão, né, você já tocou um pouco também no assunto, né, da cultura no Brasil, né, como que é viver da cultura aqui no país, né? Então, falando do próprio, né, do Contadores de Mentira, como que é para vocês a sobrevivência, vou falar diretamente, a sobrevivência diária, e como que é também viver da cultura aqui no país para você, a sua visão, sua análise nesse período todo já atuando? Sim, é sempre precário. A condição do artista no Brasil e no mundo, mas no Brasil é muito precária, né? E isso porque a gente está ainda num estado que tem uma abundância, vamos dizer, em recursos, né? Mas não destinados de maneira a distribuir esta renda, né? Então a gente tem um histórico de muitos e muitos anos de que toda a renda investida em cultura no estado fica com 75% na capital. Se você pensar que o estado tem mais de 600 cidades e que 75% fica na capital e que o restante vai ser dividido por outras mais de 600 cidades, o que chega nos municípios é muito pouco. Então, o que chega no fazedor, na fazedora, é muito pouco. E isso vira um celeiro de disputa, porque você vai disputar editais, você vai disputar com uma série de outros artistas, o que não deveria ser, né? O que deveria ser um fomento, acaba se tornando uma disputa. O Teatro Contadores de Mentira, hoje, nesse momento, por exemplo, é importante dizer isso, a área onde nós estamos construindo é uma sessão de área pública, onde durante 2 anos nós fizemos todo um processo de requerimento junto à Prefeitura de Suzano para conquistar este terreno. Então, o terreno é uma sessão de área pública, todo o investimento que está acontecendo lá é dos Contadores de Mentira, todo recurso que entra lá é exatamente do nosso trabalho, da nossa busca como grupo, doações de parceiros, grupos e essa rede imensa que nós fazemos parte, que também colaborou através de vaquinha, através de materiais, através de solidariedade, de mão de obra, mas o terreno
é um terreno de cessão de área pública. Então, nós, como um grupo, tivemos essa conquista, mas necessitamos, de tempos em tempos, reafirmar essa conquista junto à prefeitura. Então, para a gente é muito importante que a cidade reconheça o porte do nosso grupo, reconheça que tem 25 anos de trajetória, que nós movimentamos aqui a área econômica e cultural da cidade também, que nós somos um ponto turístico, que pessoas vêm até aqui, que nós trouxemos artistas de 4 continentes, que nós viajamos para muito lugar levando o nome da cidade, que em muitos lugares do país e do mundo, Suzano é conhecido pelo nosso grupo. Então, esse olhar é muito necessário dentro da política pública. Suzano precisa olhar para os contadores e para todos os grupos da cidade. Não pode ser um privilégio, tem que ser uma possibilidade para que todos acessem isso, né? Então, viver de arte, viver de cultura num país em que você percebe que existe um preconceito, um racismo, um machismo, que existe uma discriminação, tudo isso reverbera na cultura, tudo isso reverbera no nosso fazer, né? Então, a gente tem uma labuta diária que é convencer as pessoas a acessar nosso trabalho, a ir ao teatro, mas principalmente também, né, se defender de todos esses ataques políticos que chegam até nós, por meio de escassez, por meio de ataques reais, né, físicos, por meio de retrocessos políticos, de retrocessos em direitos. Então, é um processo duro no sentido de que você tem que estar sempre alinhado a uma luta. Então, fica muito atrelado ao resistir, né? Então, sempre resistir, resistência. Estamos esperando até hoje o momento que a gente possa só existir, mas seguimos tendo que resistir. Então, acho que o que é necessário e muito importante é que todos os artistas acompanhem que a cidade tem buscado discussões. Então, existe, por exemplo, uma frente de arte e cultura de Suzano, procurem no Facebook. É um espaço para discussão, para que outros artistas, outras pessoas que trabalham com arte e cultura possam discutir e propor, e conversar, dialogar com o poder público, buscar alternativas, porque somente nós podemos dizer o que nós precisamos, né? É importante que o poder público ouça as nossas demandas, porque é a partir das nossas demandas que a gente vai construir uma cidade para todas e todos, né? Legal. Daniela, quer deixar também as redes sociais do grupo, também o seu, se você quiser, para quem quiser acessar, assistir os vídeos, eu já vi alguns lá no canal do YouTube, também deve ter página no Facebook, né? Sim. Bom, eu quero deixar um convite, então, para que vocês procurem o nosso canal no YouTube, Contadores de Mentira. No Facebook estamos como Teatro Contadores de Mentira, no Instagram, @Contadores de Mentira. O meu Instagram é @atrizbrincante, então procurem por lá também, se quiserem mais informações através desses canais é muito possível. E já queria deixar um convite, porque amanhã, quinta-feira, a gente tem um evento no nosso Facebook com um grupo de Recife que vai fazer uma palestra falando das suas práticas de teatro decolonial. E na sexta-feira eles vão apresentar o espetáculo deles no nosso canal no YouTube, sempre às 8. Então amanhã é na nossa página no Face e na sexta no nosso canal no YouTube. Então deixo o convite, é bem bacana que a gente possa trocar com outras realidades, né? Legal, bacana. Então eu quero deixar mais algum recado, a gente já está se encaminhando para 30 minutos, mais algum recado final aí para quem assistiu? Gente, quero primeiro dizer, por favor, vacinem-se assim que possível, que tenhamos vacinas para todas e todos. Estejam atentas e atentos, porque está nas nossas mãos também tomar as iniciativas necessárias para que a gente mude o nosso país, para que a gente mude o nosso mundo. Quero deixar o convite para que vocês visitem os nossos canais, procurem por nós, vamos conversar, vamos pensar a nossa cidade, pensar a arte, pensar a cultura, porque sem dúvida essa é uma possibilidade que a gente tem para transformar a nós e transformar o lugar onde a gente vive, né? Legal, beleza então. Agradecer então você, Daniela, agradecer também aos Contadores de Mentira pela participação e agradecer ao amigo internauta que acompanha a gente até esse momento, o que vai acompanhar a gente também depois. Siga o DS pelo portal, pelas redes sociais. Amanhã voltamos com mais um DS Entrevista. Obrigado, pessoal, e até a próxima.